Olá, vamos fazer duas representações em dois exercícios do paraboloide elíptico. No primeiro exercício, temos a equação x² mais e² menos 4y igual a zero. Veja que nós temos dois termos de grau 2 e um termo de grau 1. E os termos de grau 2 têm mesmo sinal, característica que representa a quádrica não centrada paraboloide elíptico. Nesse caso, como os denominadores dos termos ao quadrado são iguais, vai ser um paraboloide circular. Não deixa de ser elíptico, já que a circunferência é um caso particular de elipse. Para a gente começar a fazer o desenho, a gente faz os traços. Eu vou zerar o x. Quando o x é zero, z² igual a 4y. Parábola no y a z. Eixo de simetria da parábola no y, voltado para a direita, porque é positivo o 2p, aquele da equação da parábola. Para eu ter uma ideia, uma noção da abertura da minha parábola, eu vou dar um valor. Eu vou atribuir o valor 1 para o y e obtenho mais ou menos 2 para o z. Vou lá e marco a minha parábola no plano YOZ. Depois, se o z for zero, eu tenho novamente uma parábola, x² igual a 4y. Agora é uma parábola no plano XOY, ainda voltada para o lado positivo do y. De novo, eu atribuo o valor 1 para o y e obtenho mais ou menos 2 no x. Vou lá e desenho a minha parábola no plano XOY. Se eu zerar a variável y, eu vou ficar com x² mais e² igual a zero. Isso só é possível se o x e se o z também forem iguais a zero. Isso gera o ponto, que é a origem do sistema, 0, 0, 0. Então, quando o y é zero, eu tenho o vértice do meu paraboloide. Depois, se o meu y for positivo, a minha equação vai ficar do tipo x² mais e² igual a uma constante positiva, que são circunferências, conforme eu atribuo o valor para cá. Então, eu tenho, paralelamente ao plano XOZ, várias circunferências. E a gente pode mostrar isso fazendo algumas circunferências. E aí já dá para ter uma ideia mais final de como é que fica a representação geométrica da nossa quádrica. Que é, então, um paraboloide elíptico, nesse caso em particular, um paraboloide circular, porque as secções estão gerando circunferências. Se tu pegares valores negativos para o teu y, tu não vai ter traço. Veja que o teu paraboloide se desenvolve todo na parte positiva do teu y. Então, qualquer plano do tipo y igual a uma constante negativa, menos 1, menos 2, vai gerar um plano que não intersecta a tua superfície, portanto não vai haver traço. Mais um exemplo, então. x² mais y² igual a menos 4z. Vamos zerar uma variável de cada vez. Zerando o x, vamos ficar com y² igual a menos 4z. É uma parábola no plano de fundo, y a z, com o eixo no z e voltado para baixo, por conta daquele menos 4. Então, vamos lá fazer uma parábola lá no plano de fundo, y a z. Vou atribuir um valor para o meu z, para eu poder calcular o y. Veja que o meu z agora ele tem que ser negativo, né? Porque daí menos com menos dá mais. Então, se o z for menos 1, eu fico com o y mais ou menos 2. E eu posso marcar os pontos lá no meu gráfico para ter uma ideia da abertura da parábola. Então, parábola lá no YZ voltada para baixo. O verso está na origem, não há translação. Se o y for zero, eu tenho x² igual a menos 4z. Novamente parábola, só que agora no plano XOZ, com o eixo no z voltada para baixo, por conta do menos 4. Vamos lá e desenhamos uma parábola no XOZ voltada para baixo com o mesmo vértice. Se o z for zero, então novamente teremos um único ponto. Só é possível x² mais y² ser zero se o x e o y também forem, gerando o vértice do nosso paraboloide. Se o z é negativo, os traços são elipses ou circunferências também, porque os denominadores de x e y² são iguais. Então, abaixo do plano XOY, quando eu intersecto a minha superfície, estou gerando circunferências. Acima desse plano não haverá traço. Sempre que o meu z for igual a uma constante positiva, eu vou ficar com x² mais y² igual a um número negativo, o que é impossível. Algebricamente e geometricamente indica que não há traço. Feito, pessoal? Então, dois exemplos do paraboloide elíptico. Casualmente foram dois paraboloides circulares. Espero que tenha auxiliado vocês a compreender o comportamento dessa quádrica.
Um abraço, até a próxima!